many years there was peace between Saxon and Dane. Something's changed. The air is rotten. King Edward's eye wanders northwards. The dream of England has never been closer. These past weeks there have been stories. Raiders seen with white marking on their faces. The time has come to save our people! Rita has struck. Summon Lord Utrecht. Father! She's coming from my bloodline. Rita! You will pay for this! Why do we attach ourselves to these people? Do not think it is her choice. Because it is our destiny. To Bebbanburg then, Lord Utrecht. To Bebbanburg! Qualidade, adquira conhecimento. É por isso que existem os e-books para vocês. Você pode, inclusive, adicionar e-books grátis com e-books pagos, fazer um carrinho super bacana e você leva para casa conhecimento de última hora. Fantástico, acredite-me, dá um pulo na loja, checa. Aqui é um exemplo de e-book grátis para você. Tem lançamentos agora sobre ativando a sua biotestosterona. Mas, gente, que é isso? Pum, olha aqui, ó. Novo e-book, lançamento, tá em pré-lançamento. Você já recebe um precinho bacana logo de cara, beleza? O famoso e infame cortisol. Por incrível que pareça, eu já estava escalado para fazer um vídeo sobre cortisol e notei que um outro cara, um cientista, não é? Phillips, tinha postado uma coisa mais ou menos na mesma base daquilo que eu acredito. Ou seja, cortisol não é nada ruim. Você vai se perguntar, mas como não? Como que cortisol não é ruim? Vou explicar para você logo. A gente tem que voltar para a época das cavernas, a gente tem que voltar para a última era do gelo, por exemplo. E você tem que colocar o nosso corpo naquela época, na batalha do dia a dia. Sem cortisol, a gente não teria sobrevivido como espécie. A espécie Homo sapiens não estaria aqui agora sem cortisol. Cortisol foi o responsável para manter o nosso sistema biológico sempre pronto a agir, reagir, nos defender, inclusive recuperar de situações, por exemplo, quebrou um osso, alguma coisa, algum dano no nosso corpo, que o cortisol vai lá e ajuda nessa recuperação. O que acontece é que, obviamente, para uma sociedade decadente e doente, que é o que a nossa sociedade é, com obesidade explodindo e a galera que não se mexe, o cortisol acabou se tornando o cara que mostra que tem alguma coisa errada e que todo mundo quer baixar. Na realidade, quando nós treinamos, cortisolzão vai lá e ajuda na recuperação muscular. E tem uma outra coisa, existe uma interligação entre a cascata hormonal do ácido araquidônico quando a gente treina, que ocorre com o treino que a gente faz, ok? Ela ocorre, inclusive, através de qualquer esforço de resistência, qualquer esforço maior, muscular, que existem contrações musculares. A cascata hormonal do ácido araquidônico vai ocorrer para ajudar na recuperação muscular. Essa cascata super anabólica, o que é que ela vai fazer? Quando o cortisol começa a subir no treino, a cascata do ácido araquidônico vai lá para brincar junto com ele e tornar o ambiente o quê? De recuperação e não de dano. Muitos estudos há alguns anos atrás, e agora a galera está reconsiderando. Por quê? Porque a gente tem que olhar o que acontecia na época das cavernas, certo? Pois é. Nosso corpo ficou assim por causa disso. Nosso corpo é assim nesse formato pelo que aconteceu naquela época. Pois é. E a gente sobreviveu. Não só sobreviveu, mas a gente está no topo da cadeia alimentar. Nós somos
a espécie que manda, ok? No globo, ponto final. Agora, dentro desse contexto, você tem que se perguntar o seguinte: como é que eu uso o cortisol a meu favor? Primeiro, existe uma diferença entre manter o seu cortisol criticamente alto o tempo todo, que seria mantê-lo constantemente durante o dia e a noite alto, ou o cortisol que tem piques, que são piques saudáveis do nosso sistema, que nos ajudam não só a sobreviver, mas também na recuperação e no treino. Como nós aqui, nesse canal, estamos preocupados com a situação de recuperação e treino, e mais uma vez, pois é, vou até me ajeitar aqui na cadeira, mais uma vez a gente vai falar sobre o quê? Sobre o ácido araquidônico, sobre a cascata hormonal do ácido araquidônico, como é que ela se interrelaciona com o cortisol. Cortisol é altamente beneficial, não só durante o treino, mas pós-treino também. A cascata do ácido araquidônico age junto com o cortisol para ajudar na recuperação muscular, no reparo no dano muscular, dentre outras situações. Agora, se você gera estresse durante o dia que não é relacionado ao seu treino, estresse durante o dia que não é relacionado à sua sobrevivência, você está gerando um cortisol desnecessário. A culpa, meu brother e minha sister, obviamente, a culpa não é da porra do cortisol. A culpa é sua, que não sabe controlar o seu sistema biológico, as suas reações e emoções, para trazer o cortisol para o lugar onde ele vai agir somente quando você tiver uma situação ou de risco de vida ou de recuperação muscular. Durante o treino prolongado, muita gente fala, mas o aeróbio depois de 1 hora, eu inclusive no passado, quando eu vejo um vídeo meu onde as coisas mudaram, eu falo, caso como esse, fiz um vídeo sobre o cortisol, mostrando que certos níveis de treino aeróbio, ok, acima de 1 hora, 1 hora e 15, começavam a gerar cortisol. No entanto, esse cortisol não é ruim, porque a cascata do ácido araquidônico está interferindo junto com ele e trazendo para você os benefícios que um e o outro trazem. Ou seja, é natural ele fazer isso. É o resultado de um bom treino. Agora, aonde está o problema do cortisol? Quando você não dorme direito, quando você não se alimenta direito, quando você não se movimenta direito, quando você não controla o seu estresse direito, ou seja, você é um maluco ou uma maluca, tá certo? Então aí o que acontece? Você fode o seu sistema. Mas a culpa não é da porra do cortisol. O cortisol é o indicador de que você está sendo um idiota, só isso. Como é que você faz para controlar esse tipo de cortisol? Você aprende a virar gente. Pois é. Você aprende a lidar com a realidade da vida, com a sua realidade, você se adapta, você se torna mais duro, você se torna mais frio, e é assim que você lida com a realidade. Todo mundo tem uma realidade, todo mundo tem uma história, você não tem desculpa para não ter controle das suas emoções. Ponto final. Ponto final. É isso, acabou. Se você gera cortisol no seu sistema, que não é relacionado ao seu treino, você está gerando cortisol que você não precisa. Obviamente, se você está no meio da selva, parece um leão, cortisolzão vai, bum, bater seco. Por quê? Se você não fizer alguma coisa, você está fudido, você vai morrer. Cortisol, nesse sentido, deixou a nossa raça sempre alerta. Outra coisa que vinha junto com cortisol, a adrenalina. A porra da adrenalina é absolutamente fantástica. Só que, se você for um maluco no trânsito, e a sua adrenalina e o seu cortisol estiver bombando o tempo todo, porque você acha que o cara do seu lado ou na sua frente é um mau motorista, você é um maluco, não quem está ao seu lado. Você precisa aprender a lidar com a realidade de onde você vive, da época que você vive. Isso não quer dizer que o cortisol é ruim. Pelo contrário, você que é um idiota. Pois é, minha sugestão para você, aprende a lidar com a realidade. Usa o cortisolzão no treino, porque ele vai vir a seu favor. O ácido araquidônico já vai estar lá presente, porque você já está fazendo as movimentações e contrações necessárias. E ele já vai estar super anabólico, com toda a galera pronta para reparar o seu sistema. Cortisolzão está lá, está todo mundo junto, trabalhando o quê? A seu favor. E não contra você.
Exato! Põe o seu sono no lugar certo, usa melatonina, faz a sua nutrição correta, baixa a sua inflamação, alta inflamação gera problemas, pois é, você tem que pôr o seu corpo de volta no lugar certo. Fiz vários vídeos, os últimos 3 vídeos é só sobre isso. Se você realmente preza pela sua saúde, não é? Pelo seu progresso, pelas coisas e pelo conhecimento que você vai ver os últimos vídeos. Pois é, você vai visitar a lojinha, vai ver quais são os e-books grátis para você, você vai ler com cuidado. Se você tiver perguntas, você pode perguntar pra galera, ou no Insta, ou no Telegram, isso e aquilo. Elas vão responder pra você. Nós estamos aqui para ajudar, mas você precisa fazer sua parte, beleza? Cortisol é o cara. Cortisol Skin tá aqui para ajudar o nosso corpo. Se você tá na rotina correta, no mesmo estilo da época das cavernas, da última era do gelo, adoro essa era, fantástica. Nós sobrevivemos na porrada, na raça, bruto o bagulho era. Cortisolzão tava lá para ajudar a gente e tá aqui para ajudar você agora também. Mas você tem que fazer a sua parte, beleza? Cortisol Skin nos ajuda sempre. Ácido araquidônico, da cascata hormonal do ácido araquidônico, mais um ácido araquidônico exógeno se você quiser tomar. Imagina tudo isso junto trabalhando pra você. E pam, massa muscular sem tomar porra nenhuma, só manipulação hormonal interna do nosso corpo, gengibre e todas as outras coisas fantásticas. Tem book de tudo isso, beleza? Vai lá na lojinha. É isso aí.